Hoje, terça-feira, né, tempo, dia muito quente aqui na região do Vale, Médio Vale do Itajaí, termômetros já chegando, atingindo a casa dos 28 graus. Bom, está aqui ao meu lado o Evandro Lois, diretor do Jornal do Médio Vale, da JMV TV. Boa tarde, meu caro Evandro. Boa tarde, Salmos. Boa tarde, internautas, leitores do Jornal do Médio Vale, amigos da JMV TV. Eu estava vendo aqui o Jornal do Médio Vale, edição aí da coluna do Evandro. Ontem o Santo Antônio esteve aqui dando uma entrevista. Eu até gosto de entrevistar o Santo Antônio porque ele é uma pessoa que o que tem para dizer diz, o que sabe, sabe, o que não sabe, não diz, né? Ele é franco nas suas entrevistas. Exatamente. Né? Não, o Santo Antônio tem uma larga experiência política já de 5 mandatos como vereador titular, e sem contar também que já foi suplente, já trabalhou no setor público, então tem uma larga experiência na questão política. Quer dizer, 22 anos, né, aproximadamente. Exatamente. Vida pública, né? São 5 mandatos, então é muita bagagem já para poder responder e se articular. Né? E ontem, inclusive, e está aqui hoje na coluna do Evandro Bastidores, eu até havia indagado sobre se ele é a favor de manter essa coligação, se... Ele disse que inclusive o PP é um grande parceiro, tendo como vice-prefeito o Mário, né, Witt. Exatamente. Na realidade, Indaial hoje vive uma grande composição política governista, que é formada inclusive por partidos que anteriormente até eram antagônicos na administração de Indaial. Mas conseguiram compor essa coligação em 2008, em torno do prefeito Sérgio Almeida dos Santos, incluindo inclusive o PP, Partido Progressista, que na realidade até na questão da coligação estadual não está ainda inserido. Agora já existem negociações entre o governador Raimundo Colombo com setores do PP e poderá até sair aí uma composição estadual que incluiria o PSD, o Democratas, PSDB, PMDB, PP. É uma composição meio difícil, mas não é impossível, Salmos. É o que a gente está assistindo aí em nível de Estado. Agora, inclusive na questão perguntei para ele se ele é a favor ou não da continuidade das secretarias de desenvolvimento regionais, ele disse que é a favor de manter aí as secretarias de desenvolvimento regionais, porque você se lembra na época do Raimundo Colombo, quando ensaiou uma candidatura ao governo do Estado, isso há 8 anos atrás, né? Ele era contra as secretarias regionais, dizendo que isso era cabide de emprego. Na realidade, se discute muito a questão da composição das secretarias e as atribuições delas. O fato delas existir é praticamente um consenso já, inclusive até em partidos de oposição a esse grupo que está agora no poder, já desde o tempo de Luiz Henrique da Silveira, já não existe mais tanta contestação em si em torno das secretarias, da descentralização do poder. O que se discute, na verdade, é o formato que essas secretarias deviam tomar. Se elas realmente deveriam ter uma organização completa de todos os setores, ou se ela deveria ser um escritório regional, onde as lideranças e a comunidade pudessem chegar, apresentar suas reivindicações, e ali então seriam de lá encaminhadas para as secretarias maiores em Florianópolis. Essa é uma grande questão que se discute, mas a existência das regionais já não é mais tão questionada como já foi no passado, Salmos. Me diz o seguinte, Evandro, nos bastidores aqui de Timbó já começam as conversações para as eleições de 2013, né? Ano que para 2012, o ano que vem, né? Sim, já estão, claro, os partidos já estão se articulando dentro da coligação que elegeu o prefeito Laércio Schuster Júnior, juntamente com Darcísio Bona, do PT. Praticamente não existe muita novidade em relação, pelo menos, à intenção de lançar a chapa para a eleição. O prefeito Laércio deixou muito transparente nos contatos que tive com ele recentemente, mesmo na convenção do PP, de que se o partido quiser, ele está à disposição para quizá ser candidato à reeleição no ano que vem. E diz ele de que a preferência dele seria a composição com o PT, que tem sido companheiro de governo agora, ao longo desses 3 anos, e que teria sido muito fiel ao prefeito, então ele acha que o PT
tem que continuar nessa composição, ocupando a vaga de vice e, de preferência, claro, que seja o vice-prefeito Darcísio Bona, porque não haveria nenhum motivo aparente para a mudança, inclusive, do nome do vice. E é o seguinte, as bolsas, como é que estão? Ainda pregando grandes sustos? Parece que ontem houve uma melhora, hoje, a situação das bolsas de valores. Na realidade, os mercados financeiros, Samos, estão repercutindo a economia real, e a economia real ela tem apresentado muitas dificuldades, principalmente na Europa, na questão da moeda comum europeia, o euro. Há países que são mais competitivos, como a Alemanha, a França, e outros países que são menos competitivos, que é o caso da Grécia e outros países periféricos, Portugal, Espanha, que é um país, é a quarta economia da União Europeia, do euro, e também está com dificuldade. A própria Itália, que é a terceira economia da União Europeia, está com dificuldades. E essas dificuldades, nós até já falamos isso aqui no passado, até se não me engano no início desse ano, de que a economia europeia vai enfrentar essa dificuldade por longos anos. Na realidade, hoje, a Europa, ela está, além de ter essa moeda atrelada e haver diferenças entre os países na questão da competitividade, existe também a questão do envelhecimento da população europeia. Então, existe muita gente recebendo aposentadoria e pouca gente contribuindo. Quer dizer, a engrenagem para sustentar essas aposentadorias está se tornando cada vez mais difícil. Ela está se tornando menor, então ela se torna pesada. Ainda não é uma questão insustentável, porque o europeu, ele sempre foi muito também poupador. Então existe uma poupança muito grande. Também a Europa hoje, ela tem investimentos estrangeiros em vários países, como na Ásia, nos Estados Unidos, no próprio Brasil. Então, hoje, por exemplo, a Europa, ela é sócia de empresas em países emergentes também. Então, isso tudo ajuda a sustentar a moeda europeia. Mas, com certeza, a questão da Europa, ela é bastante delicada. Hoje, um país, por exemplo, como a Alemanha, ele tem uma taxa de inflação de 1% ao ano. E a meta de inflação da União Europeia é de 2% ao ano. Países como a Grécia, a Itália, a própria Espanha e Portugal e outros países aí dessa região que compõem o euro, tiveram uma inflação de 2,5%. Ou seja, há uma diferença muito grande para padrões europeus da inflação alemã para a inflação desses países. E sendo que a meta é 2%, na realidade a própria Alemanha está descumprindo a meta também. E a Alemanha, que é o principal motor da Europa, descumprindo essa meta, ela ajuda a fazer com que os outros países entrem em recessão. O que se propõe hoje, e que a Alemanha resiste muito, é de que o Banco Central Europeu emitisse mais moeda, em forma de bônus para esses países em dificuldades, a juros praticamente zero, e isso faria com que injetasse dinheiro na própria Alemanha, e aí poderia-se até fazer obras públicas ou até aumentar o salário do operário europeu, do operário alemão, o que faria com que eles pudessem consumir mais e aí girar a economia. Mas há uma grande resistência por parte do governo alemão, por parte do empresariado, em relação a tomar essa atitude. Mas, segundo economistas, Samos de Souza, essa deverá ser a solução para a questão europeia, porque se não for feito isso, a Europa poderá realmente sofrer um colapso muito grande na questão do euro. Mas o mercado financeiro deu uma reagida, né? Sim, o mercado deu uma reagida, até porque essa crise, o epicentro dela não é, por exemplo, no Brasil. O Brasil teve uma queda expressiva na Bolsa, mas na mesma proporção teve uma recuperação. Nós tivemos uma recuperação aí na média das ações de mais de 10% da semana passada para cá. Hoje o mercado está de forma natural fazendo uma correção, mas já deverá tomar a alta ainda essa semana, Samos. Acredita-se de que o mercado deverá recuperar aí pelo menos 20% das perdas, mas isso não vai recuperar toda a perda do ano. A perda do ano é muito maior. A volatilidade vai continuar no mercado, teremos altas, mas teremos também novas baixas, e o mercado deverá ficar meio que nesse zigue-zague ao longo desse ano. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo comercial, depois eu tenho outros assuntos aqui para a gente debater aqui com o Evandro Lois, e nós voltamos já com o JMV Notícias.